Então ele é coberto infinitas vezes. Okay. Então eu vou usar isso para tentar definir uma função do S1 do S1 que é o diffeomorphismo. E como é que você faz isso? Vou fazer duas cópias desse desenho. É a mesma função aqui. Eu tenho um S1 aqui. Então a ideia, eu vou desenhar primeiro, depois eu vou escrever. Você tem uma função que é o diffeomorfismo do R no R. Então, esse diffeomorfismo que eu vou chamar de F grande leva qualquer elemento do R no elemento do R. E a ideia é a seguinte: se você tiver um Y aqui embaixo, e você quer saber como é que eu defino a F aqui embaixo. Como é que eu defino a F aqui embaixo? Eu pego o Y, quem vai ser F de Y? Eu escolho um X que cai nesse Y, tem vários, tem uma infinidade de valores de X que caem nesse cara. Escolhe um cara, aplica Fzão e depois projeta aqui. Certo? Então a ideia é essa: você pega uma F de R em R, escolhe um representante do Y e define F de Y como Fzão e Fzão. Sabe? Então, deixa eu escrever isso mais precisamente. Você tem que começar com F de R em R. Tá ok. Primeiro, a derivada ela é diferenciável e a derivada é estritamente maior do que um certo valor para todo x. Em particular, ela é crescente, certo? E você pode ver que com essa hipótese, ela é sobrejetora, tá certo? Ela é bijetora e sobrejetora, de R em R, tá certo? E essa é uma hipótese importante, que não apareceu no desenho aqui, mas ela é muito importante, que é o seguinte: se eu pegar F mais 2π e calcular o valor de Fzão, tem que ser igual a F de x mais 2π. Você pode girar o 2π para fora. Por que isso é importante? Porque para fazer esse desenho aqui, para calcular o valor de F em y, eu tive que escolher um representante de y. Tive que escolher um x que cai aqui. Aí você tem que verificar que essa definição não depende da escolha do x que você pega. Se você pegasse outro x aqui, x mais 2π, ele vai cair exatamente no mesmo y. Aí se eu fizer a conta com esse cara, tem que dar a mesma coisa, senão não está bem definido a Fzinho. Tá? Então, essa hipótese aqui é que te garante que não importa o representante que você pegue, você obtém o mesmo campo. Tá bom? Então, defina F de S1 em S1 como a única transformação, a única função que satisfaz a seguinte equação. Esse diagrama comuta, né? Como nós gostamos de dizer, você tem R, você tem F aqui, você tem a projeção no S1 e você tem a Fzinho aqui embaixo. Então eu quero que esse diagrama comute, ou seja, eu quero que π igual a F de π de qualquer x seja igual a certo? Então essa equação aqui é exatamente essa equação aqui. O y é 20x, certo? Então você tem
Bem, isso é parte de uma... na verdade, é um micromorfismo. Certo? Mas você pode tomar isso como uma definição. Qualquer difeomorfismo de S1 e S1 pode ser representado dessa forma. Tá? E para mostrar isso, também usa uma coisa chamada espaço de comprimento. Esse caso é o exemplo mais simples de espaços de utilização das determinadas de espaço de comprimento. O uso ela, se quiser olhar, tem vários estudos sobre isso. Se essa pi satisfaz algumas propriedades que a gente chama de um recobrimento, então se você tiver uma função aqui embaixo, que é o difeomorfismo, você pode levantar, chamar a F1 que satisfaz esse diagrama, faz esse diagrama com uma teoria de topologia, que é bem interessante. Ok. Por que eu estou falando dessas Fs? Bem, primeiro porque elas são muito mais gerais do que rotações. Elas não precisam preservar o comprimento do arco de jeito nenhum, tá certo? Elas podem ser muito mais complicadas do ponto de vista analítico. Então, deixa eu dar um exemplo. Né? Como é que é desse tipo. O exemplo é o seguinte. O exemplo mais babaca, claro, é uma rotação por ângulo alfa. Se eu pegar essa função aqui, então a Fzinho de y vai ser exatamente a rotação pelo ângulo θ. Vai ser exatamente a rotação pelo ângulo θ. Agora, se você quiser modificar um pouco esse exemplo, você pode fazer o seguinte, para obter um exemplo não tão chato, é fazer o seguinte: você pega uma função g que é periódica do período 2π em E. Tá? Então, pega, por exemplo, cosseno de x. Ela é periódica do período 2π, certo? Aí você pega essa função aqui e soma com essa. E aí você obtém uma nova função f tilde de x. Então, ela é f de x mais g. Eu só vou usar essa construção porque essa função aqui é periódica. Diferente dessa função que não é periódica. Essa função satisfaz aquela equação funcional que aparece ali. Satisfaz aqui. Se você soma uma função que satisfaz isso, uma função que satisfaz isso, você consegue uma função que satisfaz essa. Tá? Então, se eu calcular f tilde de x mais 2π, isso vai dar f de x mais 2π mais g de x mais 2π. Isso aqui é g de x, isso aqui é f de x mais 2π. Portanto, deu f de x mais g de x por x. Exatamente. Então, pronto, eu construí uma nova f tilde que tem aquelas duas características também. Aí aqui está uma probleminha, ela satisfaz essa, mas você tem que verificar que satisfaz essa também. Mas para verificar que satisfaz essa, você tem que tomar um pouquinho mais cuidado, porque se eu calcular a derivada dessa função aqui, vai dar a derivada da f mais a derivada da g. E essa aqui é uma. Então, para garantir que a derivada continua maior do que um certo número lambda positivo, eu tenho que fazer uns ajustes nessa construção. Eu tenho que pôr um epsilon aqui. Tá? Isso aqui continua valendo, toda essa conta continua valendo, portanto, mas aqui vai aparecer mais a derivada da g, que vai ser epsilon, derivada de cosseno é menos θ,
E se esse epsilon for menor do que 1, então isso é maior do que 1 menos epsilon. Então aí você tem um difromorfismo, portanto. Getil de S1 e S1, definida por aquela equação que aparece ali, né? Por essa equação aqui. É um difromorfismo. E aí você pode ver que você poderia ter posto qualquer outra função periódica do P2Pi aqui, bem mais complicada que essa, e você iria obter uma porção de exemplos de difromorfismo. Então, a pergunta agora é: qual a relação entre a dinâmica dos difromorfismos e a dinâmica das rotações? Será que tem uma relação? Será que a dinâmica dos difromorfismos é muito mais complicada que a dinâmica das rotações? Bem, se você olha isso a priori parece que sim, né? Porque rotações só tem um ângulo, só tem um número, que é o θ, que te diz o que acontece com a dinâmica, é uma família, é um parâmetro. E difromorfismo tem uma porrada de difromorfismos, do círculo no círculo, você pode construir fazendo esse tipo de construção. Mas o que é surpreendente é que a dinâmica é muito parecida com as rotações. Certo? E para isso eu preciso falar do número de rotação de um difromorfismo. Vamos lá. Então, o número de rotação de um difromorfismo. Na verdade, isso está definido para qualquer homeomorfismo distinto. Então, a ideia é a seguinte: dado seja f de S1 em S1, um difromorfismo. Certo? Então, existe uma Fzão lá em cima, lá no R do R, que satisfaz aquela equação. Então, seja Fzão de R em R, um levantamento, não tinha usado essa terminologia, né? De F. Isto é, o que eu quero dizer com isso? Fzão satisfaz aquela equação. Então, defina o número de rotação de F é definido. O número de rotação de Fzinho é o limite quando ele vai para infinito do seguinte: você itera esse sistema dinâmico que está na reta real agora, vai de Fzão vai de R em R. Você pode iterar esse cara N vezes, e aí você subtrai de x e dividir por N. Isso aqui está dizendo basicamente o seguinte: quanto x andou quando você iterou. Você começou com x aqui, quando você itera a Fzão, esse ponto pode se afastar, você está vendo a distância que você se deslocou pelo tempo que você iterou. Então isso é tipo a velocidade média desse ponto nesse sistema dinâmico. E o que acontece é que esse limite sempre existe e não depende de x e não depende do levantamento que você escolheu. Então, isso aqui não depende de x. Você pode pegar qualquer x, esse limite vai sempre existir
e vai ser sempre o mesmo. E não depende do levantamento que você escolheu, porque tem várias Fs que satisfazem, Fzões que satisfazem essa fórmula. Se você pegar essa Fzão e somar 2π, ela também satisfaz essa fórmula. Mas esse número não depende do levantamento. Certo? Não é legal? Muito bem. Esse é o número de rotação. E esse número de rotação te diz muito sobre a dinâmica da Fz. Então, ela classifica a dinâmica. A gente tem o seguinte resultado. O primeiro resultado não é muito difícil de você provar, que é o seguinte. Entendeu? Seja F um difiomorfismo do C. E suponha que o número de rotação desse cara satisfaz o seguinte: o número de rotação é um múltiplo racional. Múltiplo racional mesmo. Então, F tem um ponto periódico. Tá bom? Então, ele tem um ponto periódico e, por razões que não são muito difíceis de entender, se ele tiver um ponto periódico, todo mundo vai ser atraído por um ponto periódico. Então, e para todo x pertencente a S1, o limite x, a ordem de x, se acumula na ordem do ponto periódico. Ela vai ter um ponto periódico e qualquer outra órbita que não é periódica vai ser atraída, ela vai ficar cada vez mais próxima de uma órbita periódica. Tá? Então, talvez a situação mais simples desse caso seja a seguinte: a gente chama de dinâmica do polo sul e do polo norte. Você tem um ponto fixo aqui, que é o polo norte, e você tem o polo sul aqui. Então a F, eu não vou te dar a fórmula, poderia te dar uma fórmula explícita para F, mas tem várias Fs que fazem isso. Eu poderia ter te dado uma fórmula, mas de qualquer forma, os pontos, o polo sul e o polo norte são fixos pela dinâmica. E qualquer outro ponto é atraído, digamos, por um polo sul. Então, se você pega um ponto aqui, a órbita dele faz assim. Mesma coisa aqui. Ela vai ficando cada vez mais próxima. Nesse caso, você tem até pontos fixos, né? Só pontos periódicos, pontos fixos. Ninguém é atraído por esse cara é um repulsor. No passado, você pode escolher um sistema dinâmico, um difiomorfismo desse tipo, que no passado todo mundo vai para o polo norte. Mas a dinâmica do polo norte e do polo sul. Tá? Então, o que pode acontecer, por exemplo, é ter vários. Esse cara vai nesse, esse cara vai nesse, esse cara vai nesse. Pode ter uma outra órbita periódica aqui
parecida com o Polo Norte e Polo Sul entre esses caras. Você tem que qualquer cara que está aqui vai ser atraído por esse cara. Qualquer cara que está aqui vai ser atraído por esse cara. Qualquer cara que está aqui vai ser atraído por esse cara. Então, essa dinâmica é bem simples. Tá? Todo mundo é atraído por uma ordem periódica. Você pode ter uma infinidade delas, mesmo no caso da rotação, todo mundo é periódico. Né? Então, no caso da rotação, o número de rotação é exatamente o ângulo θ que aparece na rotação. Então, naquele caso, todo mundo é periódico. Tá certo? Então, pode ter uma infinidade de pontos periódicos, até não enumerável, mas a dinâmica não é muito complicada. Ok. Mas fica mais interessante se esse número é irracional. Se esse número é irracional, a coisa fica bem mais interessante. Só mais uma coisa, deixa eu só lembrar, só fazer a conta no caso de uma rotação mesmo. Se você pega f, uma rotação mesmo, né? Você pega f igual a x mais θ. Então é claro que f de x é simplesmente pegar o x e trasladar por em θ. E portanto esse número aqui é simplesmente. Portanto, o número de rotação dessa f, que é a rotação de ângulo θ. Em geral é difícil calcular o número de rotação, a menos que tenha uma horta periódica que você pode calcular. Usando essa horta periódica, vai ser racional, né? Vai ser um múltiplo de 2 por meio, vai ser fácil. Ok. Agora, para explicar qual é a relação entre a dinâmica das rotações e dos diffeomorfismos, quando o ângulo é um múltiplo irracional de 2π, eu preciso falar do conceito de conjugação. Quando dois sistemas dinâmicos são iguais, né? Isso é uma questão fundamental mesmo em matemática. Você tem uma classe de objetos, grupos, espaços métricos, espaços topológicos, e você quer classificá-los, quer classificar eles em classes. Né? E você diz que, por exemplo, dois espaços topológicos são o mesmo espaço topológico, se existe um homeomorfismo entre eles, existe uma função contínua com inversa contínua entre eles. Você diz que dois espaços vetoriais são isomórficos, se existe uma transformação linear com inversa linear entre esses dois caras. Então, se você tem dois espaços métricos, duas noções de distância, você diz que os dois espaços são isométricos. Né? Se existe uma isometria, uma transformação que preserva as distâncias entre eles. E aqui em sistemas dinâmicos? Bem, tem a noção de conjugação topológica. Então, dois sistemas dinâmicos, eles podem estar definidos em objetos completamente diferentes. Então, sejam dois sistemas dinâmicos. Um F que está definido em X e um G que está definido em um certo Y. E X e Y são espaços topológicos. Pode ser espaço métrico, uma noção de distância do espaço. Deixa eu escrever topológico. Mas espaços métricos são um exemplo bem importante. E dizemos que F e G são topologicamente conjugados geralmente você omite a palavra topologicamente, vocês são conjugados se existe um homeomorfismo
de x. Bem, o que é o homeomorfismo? Significa que H e H menos 1 estão definidas e são contínuas. São contínuas, certo? E tal que esse sistema dinâmico, o sistema dinâmico F, ele, depois de uma espécie de mudança de coordenadas, é a mesma coisa que o sistema dinâmico G. Tá? Então, a H é uma espécie de mudança de coordenadas, está sempre trocando os nomes, pega um elemento de X e associa um elemento de Y, você está trocando de nomes, mas os dois sistemas dinâmicos são exatamente os mesmos. Bem, isso é confuso para o iniciante, mas se eu tenho a mesma coisa que dizer isso, geralmente o pessoal escreve assim, não escreve assim. Mas essa forma é mais interessante pelo seguinte, porque se você iterar N vezes o seu sistema dinâmico, a fórmula continua valendo como o mesmo H. Então está dizendo que não só a F, mas todos os iterados, né, da F e da G são iguais, a menos uma mudança de nomes, mudança de coordenadas, por assim dizer. Né? Então, outra forma de dizer isso é graficamente. Aquela história que o diagrama comum, você tem uma H aqui, e Y, que faz esse diagrama comum. Então, muitas propriedades que você tem para F, digamos, todas as órbitas são densas. Isso é o que a gente chama de uma propriedade topológica, porque se você tiver uma conjugação topológica, se esse aqui todas as órbitas são densas, então esse aqui também todas as órbitas são densas. Se esse aqui tem um ponto fixo, esse aqui também tem um ponto fixo. Se esse aqui tem um cara de um ponto periódico de período 2, esse também tem. Então tem várias propriedades que você pode transportar para um outro sistema dinâmico se eles são conjugados. Então, do ponto de vista topológico, os sistemas são idênticos. E é exatamente isso que acontece com difeomorfismos com número de rotação irracional. Então, se F é um difeomorfismo do círculo e suponha que esse cara aqui não é um múltiplo racional de 2. Eu preciso de uma hipótese técnica, que é o seguinte, não basta que seja diferenciado, não basta que seja, eu disse, F é diferenciável, né? Mas eu preciso que seja um pouco mais regular, eu preciso que ela seja pelo menos 3 vezes diferenciável. Então, F acho que só precisa ser 2 vezes diferenciável. O que eu quero dizer é que você pode diferenciar 2 vezes e a segunda derivada é contínua. Para F zona, aquela F que está de RN, por exemplo, ela tem que ser 2 vezes diferenciada com derivada contínua. E suponha que o número de rotação é irracional, quer dizer, eu não estou abusando, estou dizendo que é um múltiplo irracional de 2π. Então, F é topologicamente conjugado a rotação irracional é exatamente o mesmo tempo. Então isso está dizendo que do ponto de vista topológico, esse sistema dinâmico mais complicado é completamente idêntico a uma rotação irracional, com o mesmo número de rotações. Isso é o que a gente chama de invariante topológico completo, né? Que às vezes, quando você está classificando os sistemas, alguma estrutura, né? Tem alguns números que você sabe que números ou alguma outra quantidade, algum outro objeto que são invariantes pelos seus isomorfismos. Por exemplo, isomorfismo de espaço vetorial. 2 espaços vetoriais, eles são isomórficos, eles têm a mesma dimensão. Tem um número, que é a dimensão, que é invariante dos isomorfismos de espaços vetoriais.
Outro lá, quando você estudou espaços topológicos, se você estudou espaço topológico, tem uma noção de compacidade, espaço topológico compacto. Isso também é invariante. Se dois espaços topológicos são homeomorfos, se esse é compacto, sem somente se esse é compacto. Então é uma propriedade que é um invariante topológico. Aí tem propriedades que são invariantes completos, no sentido que se os números forem iguais, as coisas realmente são iguais. Né? Se os dois números forem iguais, por exemplo, você tem lá em espaço vetorial, se você tem dois espaços vetoriais de dimensão finita, eles têm a mesma dimensão, eles são isomorfos. É o contrário, tá? Só dois números são iguais, então eles são isomorfos. Isso, quando acontece, você diz que é um invariante completo. Certo? Então aqui, no conjunto de todos os difúmios C2, esse número é um invariante completo do ponto de vista topológico. Se dois inframorfismos têm o mesmo número de rotação irracional, são iguais, são homeomorfos, topologicamente conjugados a uma rotação ao longo do tempo. Então se você tiver dois F, C2, e o número de rotação da F for igual ao número de rotação da G, e esse número de rotação não for racional, então F e G são topologicamente conjugados. Porque C conjugado, né, eu não disse isso, mas C conjugado é uma relação de equivalência. Né? Se F é conjugado a G é conjugado a H, então F é conjugado a H. Uma relação de equivalência satisfaz a propriedade transitiva. Então, esse cara é conjugado a R θ é conjugado a G, portanto, F é conjugado a G. Então, do ponto de vista da topologia, eles são idênticos. Tá bom? Números. Acontecem coisas esquisitas se você tira esse teorema foi provado um cara chamado Danjois, se não me engano é francês, no início do século XX, e se você tira aquele C2, você põe só C1, aí não é verdade. Aí não é topologicamente conjugado. A ordem. Acho que precisa fazer uma orientação. Oi? Acho que precisa fazer uma orientação. Eu acho que eu defino diframorfismo como preservar a orientação. Tá, você tem razão, precisa preservar a orientação. Eu estou só. Deixa eu ver. Tá certo? O que eu estava falando? Assim, que se você põe só C1 ali, então tem diframorfismo cuja órbita não é densa, por exemplo. A órbita, quando você pega o fecho de uma órbita, está ponto em campo. É uma coisa maluca dentro do S1. Tem contra-exemplo de Danjois, que é chamado. Tem alguns livros que fazem essa construção. Então, essa é uma outra consequência aqui. Nesse caso aqui, todas as órbitas de F são densas, porque da rotação também é. Ok. Mas aí você pode se perguntar, você pode ir mais fundo aí, né? Em sistemas dinâmicos, tem várias noções de equivalência. Essa é a equivalência topológica. Dois sistemas dinâmicos são iguais do ponto de vista topológico. Mas pode ser que você queira mais, você queira equivalência suave. Você quer, talvez, que essa H não seja só um homeomorfismo, mas seja, por exemplo, C1, seja diferenciável. Duas coisas podem ser topologicamente a mesma coisa, mas diferenciavelmente são diferentes. Em topologia aparece isso. Né? Você tem, por exemplo, esse quadrado, do ponto de vista geométrico, é certamente diferente desse cara, mas do ponto de vista topológico eles são iguais. Então, se você estiver interessado em distâncias, faz uma diferença substancial o quadrado e o círculo, mas do ponto de vista topológico é a mesma coisa. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o sistema dinâmico, aí você precisa de classificar de uma maneira mais precisa, mais sutil. Tá? É exatamente o que a gente vai fazer agora nas próximas 2 horas. Que é o seguinte. Essa é a questão que eu quero. Se eu não conseguir terminar hoje, eu posso terminar ano que vem.
que é a seguinte questão. A questão é quando a conjugação entre F e nesse contexto aqui, né, é diferenciável. C1. Quando ela é mais regular do que você espera. Existem exemplos onde essa conjugação é ruim. Tá certo? É ruim. Tá certo? Dependendo de quem eu der, essa conjugação pode ser ruim. Então, para falar isso, eu preciso impor restrições ao θ. Eu não vou conseguir um resultado que vale para qualquer θ irracional. Eu preciso fazer restrições sobre o θ. E aí a gente vai entrar em outra área da matemática, que é a teoria dos números, que são números diofantinos. Então, deixa eu dar um pequeno resumo de números diofantinos aqui. Bem, você deve ter visto no curso talvez de cálculo, talvez o seu professor tenha falado, mas de análise certamente você viu que todo número irracional pode ser aproximado por um número racional. Todo número raiz de 2, você pode aproximar ele por números racionais. E você pode aproximar por números racionais. E na verdade tem um resultado do Borel que te diz o seguinte. Para qualquer x, alfa, número real, existem infinitas frações. P sobre Q. Tal que o seguinte coisa acontece. O alfa pode ser aproximado por essa fração da ordem de 1 sobre raiz de 5, que é um quadrado. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: para infinitas frações desse tipo, essa desigualdade é igual. Então você pode aproximar claro que você pode aproximar esse número, mesmo que for irracional, por frações, você sempre pode fazer isso, mas isso está te dizendo que em algumas situações, para alguns Qs, né, para alguns valores de Q, essa aproximação é boa dessa forma. Certo? Estou te dando uma estimativa para a aproximação. Certo? Por exemplo, se isso valesse para Q igual a 10, não sei se vale para Q igual a 10, mas se valesse para Q igual a 10, então significaria que alfa menos P sobre Q seria menor do que da ordem de 1 centésimo. Certo? O erro seria da ordem de 1 centésimo, menor do que 1 centésimo. Tá certo? Ok. Mas acontece que isso só acontece, o teorema te diz que isso acontece um número infinito de vezes, não te diz que acontece sempre, depende do quê, tá certo? Ok. Então, o que a gente tem é o seguinte, tem alguns números que não são bem aproximados por números racionais, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Seja alfa, um número zero, dizemos que alfa satisfaz a condição diofantina, que eu vou chamar de DC, gama tal, onde gama é um número positivo, tal é maior do que 2. Se alfa é maior do que gama, 1 sobre Q tal, para todo PT
para todo PQ permanecente. Então, isso está dizendo que você não consegue nunca uma aproximação muito boa. Certo? Então, está dizendo que não importa a fração que você coloque aqui, a distância entre esse número, que só é interessante, claro que esse alfa tem que ser irracional para fazer isso, né? Então, para qualquer alfa irracional que satisfaz essa condição, essa distância é sempre maior do que esse fator que aparece aqui, certo? O tal tem que ser maior do que 2, porque se você pega um tal menor do que 2, isso te diz que isso acontece, pelo menos infinitas vezes, certo? Então, essa desigualdade está dizendo o seguinte, que esses números são mal aproximados por números racionais. Então, se alfa satisfaz DC gama tal, então alfa é mal aproximado com números. E o que acontece é que tem uma longa história, eu pus algumas referências naquela pasta, tem uma longa história desse tipo de resultado. Por exemplo, se você pega um número irracional que é algébrico, a solução de uma equação de coeficientes racionais, polinômio de coeficientes racionais, isso vale a condição de Diofantina satisfeita. Por exemplo, você pega um número de ouro. O número de ouro, né? Não lembro qual é, satisfaz essa raiz de 2, satisfaz essa equação. Tá certo? E o que se sabe é que quase todo número satisfaz essa equação. Tá certo? Então tem um resultado que diz que se você pega todos os números que satisfazem isso para algum gama e para algum tal maior do que 2, isso aqui tem medida total. Então, a maior parte dos números satisfazem isso para algum valor de tal e para algum valor de lambda. Tem números que a gente sabe que não satisfaz, o primeiro que a gente sabe que não satisfaz é o número de Liouville, certo? Eu acho que é soma de 1 sobre, se não me engano, pega alfa igual a soma de 1 sobre 10, acho que é J fatorial. Se você pega esse número aqui, esse número não satisfaz essa desigualdade para nenhum valor de gama ou de tal, certo? Muito bem. Para que serve isso? Que se o número for mal aproximado por números racionais, então aquela conjugação é mais regular do que simplesmente contínua. A gente pode melhorar esse resultado aqui bastante. Então a gente tem um resultado, para terminar, do que eu posso. Um matemático francês que morreu recentemente. Esse resultado também tem uma longa história que envolve matemáticos bem famosos, Arnold, Komolov, tem também um cara chamado Michel Arman, são todos matemáticos bem famosos na minha área, que diz, tem um Arnold, é famoso para todo mundo. Então, que diz o seguinte, seja toda matemática. Então, tudo. Então, uma porção. Então, seja F um difeomorfismo C3, agora eu preciso melhorar um pouquinho mais, só segundo dado, do subterrâneo, cujo número de rotação satisfaz alguma condição diofantina.
um difeomorfismo C1 tal que esse difeomorfismo conjuga F com a rotação de ângulo θ. Então, essa conjugação é não só topológica, mas ela é uniforme. Isso é muito útil quando você está estudando coisas mais complicadas, como teoria ergótica, por exemplo, de rotações, ou coisas mais sofisticadas. Toda hora que você precisa. O problema de conjugações topológicas é que ela não preserva de jeito nenhum distâncias de modo algum, tá certo? Então, quando a conjugação é C1, por exemplo, a conjugação ela não é uma isometria, mas praticamente preserva tamanhos de coisas, né? Porque a conjugação é elíptica, como a gente chama. Então, você consegue fazer estimativas para rotação e automaticamente você consegue estimativas para de distâncias, por exemplo, certo? Com essa forma. Ok? Bem, algumas referências sobre isso. Bem, esse teorema é bem difícil. Eu nunca vi a prova completa dele, para falar a verdade. Tem algumas outras versões, tem uma versão do Sinai, por exemplo, que eu acho bem interessante, que usa técnicas diferentes do que eu posso. Mas se eu quiser te dar uma referência, duas referências que eu posso te dar, uma é esse livro, One Dimensional Dynamics. Ambas são referências avançadas, não vou deixar para você. O Wellington Pinel, o livro avançado, e o Sebastião Maestro, que é um matemático que trabalha na Imperial College. E tem uma outra referência que é o livro. Bem, esse tipo de problema que envolve questões profundinas, número de rotação, esse tipo de coisa, é o que a gente chama de problema de small denominators. Isso aparece, por exemplo, em Mecânica Celeste. Então, tem um livro sobre isso, que é o livro de Lectures on Celestial Mechanics. Do Siegel e Morris. E que tem conexões com esse tipo de problema de small denominators. Não vai dar tempo de falar hoje. É isso. Dúvidas? Questões? Comentários sarcásticos? Não passei a lista.